Olá, alunos, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mapa de risco. Já estamos aí quase finalizando a nossa disciplina, né, de saúde e segurança do trabalho. E hoje a gente vai, como eu já falei, falar sobre um pouco sobre o que seria esses mapas de risco, tá? Quais que são os temas abordados durante essa aula? Então, nós vamos falar o objetivo, o que é o mapa de risco, as classificações dos riscos ambientais, os tipos de risco, os danos à saúde, critério para elaboração do mapa de risco, etapa de mapeamento, relatório dos riscos encontrados. O objetivo da aula de hoje seria justamente capacitar vocês para elaborar um mapa de risco, né, e evitar erros ou a falta de informação que ocorre devido ao quê? Devido à falta de interesse, a falta de conhecimento. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que é o mapa de risco, então não conseguem interpretar, o desconhecimento das identificações do risco, o desconhecimento das cores do mapa de risco, o conhecimento do local de trabalho e o conhecimento das atividades e máquinas de trabalho. Então, a nossa aula, o objetivo dessa aula de hoje é justamente isso, capacitar vocês, tá? Para estar fazendo tudo isso que está aqui. O que é um mapa de risco? Então, vamos lá saber o que representa. Vocês estão vendo que aí tem uma figura, né? Onde tem vários círculos e eu vou mostrar para vocês o que seria isso. Então, o mapa de risco, ele na verdade consiste na representação gráfica dos riscos à saúde identificados em cada um dos diversos locais de trabalho de uma empresa. Então, ele está ali graficamente representando os riscos, tá? Seja ele de tamanho grande, médio ou pequeno, e cada círculozinho desse pintado de uma cor, ele representa um risco diferente. Qual que seriam as classificações dos riscos ambientais? Então, os riscos eles podem ser encontrados no ambiente de trabalho, são agrupados em 5 tipos e cada um desses tipos de risco ambiental pode provocar danos à saúde ocupacional dos funcionários de uma empresa. Então, quais são esses 5 riscos? Seriam os riscos de acidentes, os riscos físicos, os riscos ergonômicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. Então, nós vamos definir o que seriam esses riscos, cada um deles. Os riscos físicos. São considerados riscos físicos capazes de provocar dano à saúde tudo aquilo que for ruído, vibração, radiação não ionizante, temperaturas extremas, no caso de frio, o calor, e radiações ionizantes. Então, tudo isso é considerado como risco físico, tá? O ruído, ele pode provocar o que na saúde, quais os danos que ele pode trazer à saúde dos colaboradores. Então, eles provocam cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, que pode levar tanto à surdez temporária quanto à surdez definitiva ou um trauma acústico, aumento de pressão arterial, problemas no aparelho digestivo, taquicardia e perigo de infarto. Então, os ruídos eles podem estar provocando todos esses danos à saúde dos colaboradores, tá? O calor. O calor ou o frio em extremos, o que eles podem provocar? Taquicardia, aumento de pulsação, cansaço, irritação, fadiga térmica, choque térmico, perturbação das funções digestivas e hipertensão. Então, o calor e o frio, né, em casos extremos, ou seja, a gente tem uma legislação, né, onde ele fala qual o máximo e o mínimo e durante quanto tempo esse colaborador, né, ele pode estar ali exposto a esses riscos, né, sem causar algum dano, digamos assim, ou pode estar exposto àquele risco que ele não vai receber, por exemplo, por insalubridade, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Radiações não ionizantes são queimaduras e lesões na pele, nos olhos e em outros órgãos.
Então, tudo que tem a ver com essa questão de lesões, né, na pele, de queimadura, tá aí ligada à radiação não ionizante, tá? Radiação ionizante é aquelas que podem causar alterações celulares, né, câncer, fadiga, problemas visuais, acidentes de trabalho. Então, ainda está ali dentro dos riscos físicos e vocês estão vendo algumas imagens aí, né, de qual que seria os danos, né, no corpo da pessoa, como que isso pode aparecer, né? A umidade, ela causa doenças no aparelho respiratório, da pele e circulatórias e traz traumatismo por queda. Pressões anormais, elas podem causar embolia traumática pelo ar, embriaguez das profundidades, intoxicação e gás carbônico. Então, tudo isso causa, né, através das pressões anormais, vão causar aí danos à saúde do colaborador. Os riscos biológicos estão mais ali ligados, né, com os micro-organismos. Então, o que é considerado como risco biológico? Tudo aquilo que tem a ver com vírus, bactérias, bacilos, fungos, né, micro-organismos causadores de infecções e os parasitos, tá? A forma de prevenção desses riscos biológicos, né, como que pode ser feita? Através da vacinação, esterilização, higiene pessoal é algo que a gente tem que cobrar muito, tem que dar treinamento para que esses colaboradores eles possam estar se higienizando, porque isso é muito importante. E temos aí o nosso uso de EPI. Perigos à saúde que eles podem causar. Entre inúmeras doenças profissionais provocadas por micro-organismo, inclui-se algumas que eu separei aqui para vocês. Tuberculose, brucelose, a malária, a febre amarela, tá? Então, são algumas das doenças que podem ser causadas. Os riscos ergonômicos, né, são os riscos caracterizados pela falta de adaptação das condições ao trabalho, as características psicofisiológicas do trabalhador, e entre os riscos ergonômicos temos os mais comuns, que são aqueles que desenvolvem muito por conta de movimentos repetitivos, né? Então, a gente tem riscos ligados ao trabalho físico pesado, postura incorreta e posição incômoda, né? Que vão provocar cansaço, dores musculares, fraquezas, além de doenças como hipertensão arterial, diabetes, úlcera, moléstias nervosas, alterações no sono, acidente, problemas de coluna, dentre outros. E ritmo excessivo, monotonia, trabalho em turno, jornadas prolongadas e repetitividades, né? Eles podem provocar também desconforto, cansaço, ansiedade, doenças no aparelho digestivo, como a gastrite, a úlcera, dores musculares, fraqueza, alteração no sono e na vida social, que vai levar justamente a reflexos na saúde e no comportamento, né, na saúde comportamental dessas pessoas. Pode também causar hipertensão arterial e taquicardia. Dos riscos químicos, nós temos vários que atuam sobre o organismo humano, causando problemas, né? Então, tem alguns exemplos aqui. Os gases químicos, vapores químicos, fumos metálicos. Então, são alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Gases, vapores e névoas, eles podem provocar efeitos irritantes, asfixiantes ou anestésicos naquele colaborador. Então, os efeitos asfixiantes são qual desses produtos químicos que pode estar causando isso? Então, eu separei gases como hidrogênio, o hélio metânio, acetileno, dióxido de carbono, o monóxido de carbono, dentre outros. Eles vão causar dor de cabeça, náuseas, sonolência, convulsão, coma e até a morte. Tá? Então, todos os efeitos asfixiantes estão ligados a isso. Então, fique sempre de olho, tá? E pesquisem sempre, procurem saber quais são os produtos químicos que podem causar esses danos. Os produtos químicos que estão ali naquela fábrica que você está trabalhando,
tá? Para você estar pesquisando direitinho e estar separando esses riscos. Os efeitos irritantes, eles são causados como, por exemplo, pelo ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, a amônia, a soda cáustica, o cloro, né, que vão provocar irritação nas vias aéreas superiores, como já diz o nome, né, efeitos irritantes. E os efeitos anestésicos são causados pela maioria dos solventes orgânicos, assim como o buteno, propano, xileno, os álcoois, o tolueno, né? Tem uma ação depressiva sobre o sistema nervoso central, provocando danos aos diversos órgãos. No caso do benzeno, em especial, ele é responsável por causar dano ao sistema formador do sangue, né? Então, aí eu trouxe alguns exemplos para vocês do que seriam esses riscos, né, químicos e quais são alguns dos produtos químicos causadores, né, a esses danos à saúde do colaborador. Vamos falar um pouco sobre os riscos de acidente, né, que seria aqueles que estão relacionados à deficiência, né, ou inadequações às instalações ou máquinas e equipamentos e que constituem riscos, né, de acidentes para o colaborador. Essas deficiências, elas podem abranger um ou mais de um dos seguintes aspectos, quais que seria? Falta de atenção ao realizar o trabalho, uma ferramenta inadequada ou um ambiente inadequado, né? A famosa jeitinho brasileiro, né, de querer fazer as coisas dando o famoso jeitinho brasileiro. Dentro dos riscos de acidentes, nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, os equipamentos de proteção contra incêndio, quando eles são deficientes ou insuficientes, pode trazer risco de incêndio e causar danos, né, à saúde do colaborador, causar acidentes. Máquinas e equipamentos sem proteção também estão ali para causar, vão acabar causando algum acidente grave. Uma matéria-prima sem especificação causa acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Um arranjo físico, quando está inadequado ou deficiente, também vai provocar acidentes, o desgaste físico e excessivo dos colaboradores. Ligações elétricas deficientes trazem risco de curto-circuito, de choque elétrico, incêndio, queimaduras, acidentes fatais e ferramentas defeituosas ou inadequadas que também podem causar acidentes, principalmente nos membros superiores, tá? Trouxe aqui algumas imagens para vocês, por exemplo, a primeira tá mostrando aí um homem, né, queimado. A segunda, um acidente com máquina e equipamento sem proteção. E a terceira, uma ferramenta defeituosa ou inadequada. Quais que são os critérios que devem ser levados em consideração para executar um mapa de risco? Primeiro, o levantamento de riscos ambientais. Então, para cada setor que vai ser analisado, você tem que utilizar um roteiro de abordagem e deve relatar quais são os riscos ambientais que foram encontrados. Deve também dialogar com os empregados do setor para obter o máximo de informação possível sobre as atividades. E também porque são os colaboradores que estão ali no dia a dia que vão saber realmente te dizer como que eles realizam aquela atividade para você poder ir vendo quais que são os riscos que estão ali, tá? Envolvendo o dia a dia deles. Para elaborar um mapa de risco, você tem que usar algumas cores diferentes, tá? Dentro de um círculo. Então, deve-se utilizar uma planta física baixa ou um esboço do setor da empresa para indicar esses locais de risco. E essa planta deve conter o detalhamento do local, isto é, deve ser assinalada as posições de máquinas e equipamentos, as bancadas de trabalho, a área de circulação das pessoas e materiais. Sobre elas serão desenhados círculos coloridos correspondentes aos riscos, né? E as suas fontes de origem. Então, vamos aprender aqui. Quando no mesmo local de trabalho mais de um tipo de agente oferecer risco de igual gravidade, sendo ela média, grande ou pequena, deve-se representá-lo no mesmo círculo. Então, se você tiver dois riscos diferentes, mas do mesmo tamanho, você faz apenas um círculo, tá? Para poder representar e coloca com as devidas cores, né? Representativas de cada risco.
quais que são as cores utilizadas? Então, nós temos aqui a simbologia. Os riscos biológicos são representados pela cor marrom. Os riscos químicos são representados pela cor vermelha. Os riscos ergonômicos pela cor amarela. Os riscos mecânicos ou de acidentes, como a gente chama, pela cor azul. E os riscos físicos pela cor verde. Então, vocês estão vendo aí que são sempre tamanho pequeno, médio e grande, dependendo do risco, né, e do tamanho lá do setor que você analisou. As seguintes etapas e fases do trabalho do agente de inspeção, aquele que vai fazer o mapa de risco, seria o quê? Levantamento dos riscos, a elaboração do mapa, a análise desse risco, saber se ela é física, que um risco físico, químico e qual que seria o tamanho dele, se é pequeno, grande ou médio, né? Elaboração do relatório, uma apresentação de trabalho, implantação e acompanhamento e avaliação para ver se realmente está funcionando, né? Então, qual que seria o relatório dos riscos encontrados? As informações desse relatório, ela deve conter o departamento, setor, o número total de colaboradores, se é do sexo masculino ou feminino, quais são os riscos que você encontrou naquele setor, as fontes geradoras e as recomendações de acordo com cada risco, né, para que não aconteça acidentes. Tá aqui, eu trouxe para vocês um exemplo do que seria um mapa de risco. Então, isso aqui é uma planta baixa de uma fábrica, né? E nós estamos vendo aqui depósito, cozinha, banheiro, diretoria, recepção, setor de logística, produção. E para cada setor tem-se os riscos, né? E com as cores respectivas, né? Para identificar qual que seria cada risco. Então, aqui é só para mesmo para mostrar para vocês como que é um mapa de risco. Aqui são novamente as legendas que são utilizadas nesse mapa de risco, né? Para que as pessoas, na hora que veem esses mapas, elas já possam identificar e principalmente saber interpretar o que está ali escrito. Então, a atividade de vocês hoje, que a professora vai querer para vocês, eu vou terminar, deixar nessa tela, tá? Para que vocês possam escolher uma fábrica e fazer um mapa de risco, tá? Dessa fábrica, separando ela por setor, fazendo a planta baixa dela e pintar esse mapa de risco com as respectivas cores, né? Fazendo os círculos com os tamanhos, tá? Então, a atividade de vocês hoje seria essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, da aula e que vocês possam depois estar dando uma olhada, pesquisando, porque tem vários mapas de risco que vocês podem utilizar como referência, tá? Para fazer não só para atividade, mas para quando vocês estiverem realmente trabalhando em uma empresa e que vocês, juntamente com a CIPA, for reproduzir esses mapas, tá? Boa tarde para todo mundo e vamos lá.